mais, queria-lhe agradecer por ter aderido a este convite da Delegação de Cascais da Ordem dos Advogados de fazer uma entrevista para a nossa newsletter. E a primeira pergunta que eu gostaria de lhe colocar tem a ver com a situação que nós todos estamos a viver no mundo da justiça, até há mais tempo do que esta, determinada por esta situação anómala da pandemia, mas, segundo muitos, a justiça estará quase à beira da ruptura, que nem o Serviço Nacional de Saúde. E qual o seu diagnóstico da atual situação da justiça em Portugal? Bom, nós, infelizmente, tivemos uma grande afetação da justiça em consequência do primeiro estado de emergência, onde, de facto, a situação estava fora de controle. Foi necessário encerrar os tribunais, porque não era possível mesmo fazer essas deslocações, e a única coisa que se conseguiu fazer foi, nos processos urgentes, tentar realizar julgamentos à distância, que se demonstraram serem completamente incorretos de realizar. Portanto, porque, no fundo, o que se passava era que não havia garantias de autenticidade, as testemunhas podiam estar a ser industriadas. Houve casos, inclusive, de colegas nossos que lhes pediram que levassem as testemunhas para serem tiradas à distância no seu próprio escritório, uma coisa totalmente contrária às regras da advocacia, e tudo isso, de facto, levou a uma enorme perturbação neste âmbito. Deve dizer-se que, por intervenção da Ordem dos Advogados, foi alterado o que era previsto pelo Governo, quando tentou reabrir os tribunais, quis privilegiar, continuar a privilegiar, a realização dos julgamentos à distância de forma virtual. Evitámos que isso acontecesse e o Parlamento alterou o que o Ministério tinha proposto e voltou a estabelecer julgamentos presenciais, ainda com as distâncias de segurança necessárias para esse efeito. Isto permitiu que, apesar de tudo, conseguíssemos recuperar alguma coisa, embora não de forma totalmente adequada, como seria de esperar no âmbito desta pandemia. Apesar disso, e deve-se dizer, eu tenho achado que os nossos tribunais, e principalmente devido à tarefa de muitos colegas nossos, têm estado a dar alguma resposta às situações de pandemia. A princípio não houve nenhuma, mas agora está a haver algumas. Deve dizer-se com o caso dos Açores, em que foi feito o habeas corpus pelo nosso colega Pedro Gomes, que desencadeou, e as pessoas não se aperceberam disso, ele conseguiu que o seu cliente tivesse um habeas corpus, mas esse habeas corpus levou a que o Governo Regional libertasse 300 pessoas. Portanto, ou seja, foi a consequência da atuação do nosso colega. E agora estamos a ter já decisões dos tribunais, quer o Tribunal da Relação de Lisboa, que já veio declarar que as medidas de confinamento fora do estado de emergência têm que ser decretadas pela autoridade judicial, porque equivalem a uma detenção, que não pode a autoridade de saúde estabelecer detenções neste âmbito, e recentemente, no passado dia 9, tomei conhecimento que o Tribunal da Relação de Guimarães também já veio decretar que os decretos do Governo de que regulamentam o estado de emergência e consagram o crime de desobediência não estão conformes à Constituição, porque a tipificação de um crime tem que provir de lei do Parlamento. Portanto, o que significa aqui que, apesar de tudo, a verdade são os tribunais a única coisa que pode permitir a tutela dos direitos dos cidadãos. E, portanto, é muito importante para nós que os tribunais funcionem e, especialmente, que os advogados estejam na primeira linha para a defesa desses direitos, porque estamos a ver que há sempre uma grande tentação, no âmbito de qualquer situação de calamidade pública, de pôr em causa os direitos das pessoas. E é isso que eu acho que os advogados não podem permitir e têm que se apoiar nos tribunais para evitar que isso aconteça. Olha, e gostaria também de saber, é que julga dever-se o descrédito em que caíram na opinião pública os operadores da justiça em geral e os advogados também? Bom, eu não faço esse juízo total relativamente aos operadores judiciários e muito menos o faço em relação aos advogados, porque na opinião pública houve uma situação dramática agora com o caso Lex, e que de facto nós vimos chegar efetivamente suspeitas de corrupção num dos nossos mais altos tribunais. Não vamos fazer juízo sobre essa situação, uma vez que
está a decorrer um processo e toda a gente beneficia da sua presunção de inocência. Em qualquer caso, isso teve uma repercussão muito grande no âmbito da opinião pública e na sua desconfiança sobre o sistema da justiça. Eu assisti à tomada de posse da nova Presidente do Tribunal da Relação de Lisboa e o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça declarou na altura no seu discurso que o Tribunal da Relação de Lisboa tinha atingido o ponto mais baixo de toda a sua história e, portanto, que a Sra. Presidente iria ter imenso trabalho em recuperar o prestígio do Tribunal da Relação de Lisboa, que é muito importante, que se trata de um dos nossos mais altos tribunais. Por isso, neste momento, a situação é muito complicada em termos, uma vez que já estamos a verificar esse tipo de situações, mas eu tenho procurado, e fiz um comunicado na altura aos colegas, que pedi que procurassem transmitir uma imagem de confiança no funcionamento dos nossos tribunais, porque é fundamental para o prestígio da nossa atividade e da nossa profissão, porque se não tivermos confiança nos nossos tribunais, as pessoas perguntar-se-ão qual é a utilidade de recorrer a um advogado. Eu estava a dizer que eu procurei sempre transmitir aos nossos colegas que deviam dar uma imagem positiva do funcionamento dos nossos tribunais, porque isso é fundamental para a nossa atividade. E por isso tenho entendido sempre que, e mesmo que haja situações que contribuam muito para a descredibilização dos tribunais, os advogados devem lutar pela sua credibilização. E precisamente porque é essa a nossa base fundamental é de facto a confiança na justiça e estamos convictos de que as situações irão ser resolvidas, os casos graves que ocorreram irão ser corrigidos, não sei de que maneira, porque eu devo dizer que me preocupa muito o facto de poder haver condenações irregulares. Portanto, isto é uma situação que acho, e pronunciei-me sobre isso, que para efeitos da credibilização da justiça deveria ser feita uma sindicância relativamente a essas decisões que existiu, porque deve-se dizer, noutros países, por exemplo, se um juiz é submetido a um processo disciplinar, todas as decisões que proferiu podem ser reavaliadas. Portanto, isto é uma situação de confiança. Em Portugal não temos esse tipo de questão, mas acho que era importante para efeitos de recuperação da confiança na nossa justiça. Em qualquer caso, penso que isso terá sido um caso isolado e temos esperança de que as coisas sejam resolvidas e que os tribunais possam dar a imagem necessária de julgamento com independência e isenção, que é essencial sempre para a nossa atividade. E quanto aos advogados, naturalmente que compete-lhes contribuir para que haja credibilização da situação da justiça e daí por isso também é a função da ordem assegurar esse tipo de situação. E pensa que relativamente à questão, por exemplo, da descredibilização da justiça por força da morosidade dos tribunais e tudo mais, portanto, independentemente da própria pandemia, o que julga que se pode fazer para que as pessoas possam entender ou que movimentos se devem criar no sentido de pugnarmos todos em conjunto por uma justiça mais célere, por exemplo, que é um dos problemas que também leva muito ao descrédito da justiça. Sim, grande parte desse problema, aliás, recentemente foram publicados dados na última edição do Jornal Expresso e que são muito preocupantes relativamente ao estado dos nossos tribunais, em termos de lentidão. Portugal, nos tribunais judiciais, está em 11º lugar relativamente aos países com tribunais mais lentos. Mas nos tribunais administrativos está no 2º lugar dos tribunais mais lentos. Só é ultrapassado por Malta. E temos, em média, mais de um tribunal administrativo levar 860 dias para ter uma decisão em primeira instância. Eu acho que estes dados são absolutamente dramáticos e, por isso, nós temos que sair da cauda da Europa relativamente à nossa justiça administrativa. Eu acho que os cidadãos já não aceitam, eu devo dizer, trata-se de questões em que estão em causa a proteção das pessoas contra os arbítrios do poder do Estado, designadamente, e já tivemos aqui casos, que é um caso que, a meu ver, me impressionou muito negativamente, foi aquela questão quando as câmaras começaram a lançar taxas de proteção civil, que não passavam de importes encapotados. Aqui em Lisboa, o que se passou foi que muita gente impugnou nos tribunais administrativos e em 3 anos não houve uma única decisão de primeira instância. Nenhuma.
Portanto, teve que ser o Provedor de Justiça e para o Tribunal Constitucional para que a questão fosse resolvida, porque nos tribunais administrativos não havia decisões. Ora, isso é algo que nos deve deixar a todos muito preocupados e eu acho que nós temos que rapidamente resolver a questão da nossa justiça administrativa, porque isto contribui muito para o descrédito dos cidadãos perante a justiça, até porque recorrer à justiça administrativa é o único tribunal que os pode proteger dos arbítrios do poder do Estado. E precisamente por isso acho que a primeira tarefa, e devo dizer, por vezes vejo um discurso político neste sentido, dizendo está tudo muito bem, a justiça administrativa é um caso à parte e dessa não mexemos. Isto não pode ser. Quando temos uma justiça administrativa com uma situação tão dramática, temos que a corrigir e rapidamente. E por que razão, neste momento, foi retirada a prioridade de atendimento aos advogados? Não está a ser retirada a prioridade de atendimento aos advogados. Isso é uma informação que está a passar que é incorreta. A prioridade mantém-se e existe neste âmbito. O que está a verificar, no entanto, é que as marcações, e eu já falei sobre isso com a Ministra da Justiça, as marcações têm que ser feitas por atendimento prévio, devido à situação de pandemia que não permite que as pessoas se aglomerem. Portanto, antigamente tínhamos filas e as pessoas podiam passar à frente da fila, como é essa a situação. Hoje em dia o que estamos a ter é a necessidade de fazer o atendimento prévio e a impossibilidade, que é assumida mesmo, que foi assumida mesmo pela Ministra da Justiça, de conseguir fazer marcações, porque os call centers, como me disseram, dos serviços do Ministério da Justiça, só estão a atender 30% das chamadas, o que leva a que as pessoas ligam e não conseguem marcações. Isso é algo que demonstra um bloqueio enorme, mas já tive a promessa da Sra. Ministra da Justiça de que rapidamente irão estabelecer novos serviços de call center e permitirão atender outra vez 100% das chamadas de forma adequada. Sendo isso, poderá ser respeitada a preferência dos advogados, que é essencial à sua profissão. Nós não podemos ter advogados à espera com os outros, com qualquer pessoa que se dirige sem ter o atendimento adequado. Isso é algo que também nos preocupa, como também nos tem preocupado o facto de, em alguns serviços, está-se a dizer que só pode entrar uma pessoa, o advogado ou o cliente, em vez de ir o cliente acompanhado com o advogado. Que isso é uma situação também para nós insustentável. A explicação que a Ministra da Justiça me deu é que isso ocorria em casos excepcionais por razões de espaço, mas que iria ser alterado para colocar barreiras que permitam que estejam lá as duas pessoas ao mesmo tempo para que a situação possa ser resolvida. Espero que seja de facto resolvido rapidamente, porque nós não podemos ter os serviços públicos a funcionar assim. Isso seria uma questão de muita deficiência de funcionamento no âmbito do Ministério da Justiça e é a sua responsabilidade corrigi-la. Face aos novos meios de procuradoria ilícita que pululam por aí, nomeadamente nas redes, até já vi na televisão, coisas extraordinárias, que atuações defende para salvaguarda dos atos próprios dos advogados? Bem, o que nós estamos a fazer nesse âmbito, como sabe, a Procuradoria Ilícita é da competência dos Conselhos Regionais e, portanto, são eles que têm a tarefa, em termos do nosso estatuto, de... E tem feito um bom trabalho, um bom trabalho nesta neste matéria. âmbito. O que nós temos feito sempre é criamos, e já existia, mas nomeámos a Comissão para a Defesa dos Atos Próprios dos Advogados, que funciona junto do Conselho Geral da Ordem e procura articular com os Conselhos Regionais as situações respectivas de procuradoria ilícita, porque muitas vezes acontecem questões que não são à escala regional e, portanto, que podem justificar uma intervenção mais coordenada ou até mesmo uma intervenção a nível de todos os conselhos regionais. E por isso o que nós temos feito, e tem sido essa uma das nossas batalhas, é fazer com que a Comissão de Defesa dos Atos Próprios dos Advogados possa estar apetrechada para, em articulação com os Conselhos Regionais, reagir contra todas as situações de procuradoria ilícita. E é isso que tem vindo a ocorrer neste âmbito, não sendo competência do Conselho Geral, temos a Comissão que está, de facto, a fazer com que os Conselhos Regionais se possam coordenar para exercer a atividade neste âmbito. Que atuações o Sr. Bastonário considera que os advogados deveriam tomar, e a ordem, a representação deles próprios, com vista à dignificação da nossa profissão? Há muitas atitudes que podem ser tomadas, designadamente não permitir que os direitos dos advogados consagrados no Estatuto sejam postos em causa. Por exemplo, recentemente nós tivemos uma situação no Tribunal de Leiria em que os advogados, uma vez que havia muitos arguídos ao mesmo tempo num
tribunal, que foram colocados num auditório e, portanto, nem tinham sequer espaço para colocar os seus computadores, os seus dossiês para poder trabalhar, estavam sentados como se estivessem numa cadeira de cinema. E os colegas recusaram-se a trabalhar nessas condições. Disseram expressamente, e isso é um direito que consta do seu estatuto, que é que os advogados dispõem de bancada própria e podem falar-se sentados. E, portanto, não podem ser colocados num auditório nestas situações. Nós compreendemos as dificuldades que existem neste quadro de pandemia que levam a que as autoridades judiciárias tenham dificuldades. Mas isso não se pode fazer à custa da dignidade da advocacia. E por isso, nós, como mal soubemos dessa situação, e deve dizer-se, houve uma solidariedade coletiva, porque esses advogados foram substituídos por colegas nomeados em escala, que é automático, os colegas são imediatamente nomeados, mas os colegas que lá foram disseram também que não aceitavam trabalhar nestas condições e solidarizaram-se com os colegas neste âmbito. E a Ordem também solidarizou com essa posição e devo dizer, eu fui convidado pelo Sr. Diretor-Geral da Administração Judiciária a deslocar-me a Leiria e fui para tentarmos resolver o assunto. E foi resolvido de duas maneiras. Portanto, numa solução, primeiro, o Presidente da Câmara da Batalha aceitou retirar as filas de cadeiras para poder colocar as secretárias para os advogados poderem trabalhar e aceitou-se também arranjar um edifício na Expo Salão que, com bastante espaço, permite colocar secretárias para os advogados poderem trabalhar nessas condições. Portanto, isto é um exemplo de que nós não podemos aceitar tudo. Portanto, ou seja, neste quadro, temos que ter um espírito de colaboração com a Justiça, porque, neste caso, chama-se a atenção de que havia arguidos presos, e é sempre uma coisa dramática, até para o próprio advogado, que um preso possa ficar mais um dia que seja em prisão preventiva devido ao Tribunal não ter tido condições de reunir, mas temos que ter condições para fazer o julgamento em condições de dignidade para a advocacia. E, precisamente por isso, achamos muito importante que os colegas tivessem tido esta atitude e achamos também que a Ordem, como se viu, foi capaz de estar ali e resolver o assunto para que não volte a acontecer este tipo de situações.